Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. E eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam ter acesso a esta palavra, para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus e você possa também compartilhar e estar pregando o Evangelho, de maneira que você vá compartilhar com outras pessoas que precisam de ouvir esta palavra. Sabemos que estamos estudando sobre Davi. Esse é o segundo vídeo sobre Davi. Primeiro vídeo eu falei sobre o chamado de Davi, né? Que Deus ele rejeitou Saul, que Saul ele começa a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, e o Senhor decide ungir um novo rei, e o Senhor manda Samuel ir até a casa de Jessé e ungir Davi como rei. Nós estudamos. Se você não assistiu esse vídeo, volte o vídeo anterior aí, você vai ver na íntegra tudo que foi falado, tudo que foi dito, né, para que você possa entender melhor o que eu vou falar aqui. Então, sabendo disso tudo, que Deus ele já havia separado Davi como um novo rei futuramente, e Davi entende isso e está dentro do processo. Ele está tranquilo quanto a isso, que ele sabe quando o Senhor quiser fazer, ele vai fazer. Querido, não tente atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Espere o momento certo e a hora certa para acontecer. Não tente dar ajudinha ao Senhor, não tente tentar, não vá à frente daquilo que o Senhor tem determinado para você, porque às vezes você pode estragar tudo, você pode colocar em xeque aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode colocar em xeque a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Você pode colocar em xeque isso a partir do momento que você foge do projeto de Deus. E sabemos que isso aconteceu com Saul, e por isso Deus separou Davi, e Davi está aguardando o tempo de Deus. Então aguarde o tempo de Deus. E aqui no capítulo 16, né, de 1 Samuel, vai dizer assim, no versículo 14: e tendo retirado de Saul o Espírito do Senhor, e tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos então estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-o. Então sabemos que o Espírito da parte de Deus está atormentando Saul, que tudo precisa da permissão do Senhor. Saul está vivendo da sua maneira. Querido, não se afaste do projeto de Deus na sua vida, porque se você se afasta do projeto de Deus na sua vida, pode vir sobre a sua vida coisas que você vai se arrepender amargamente, como Saul já, acredito que já está vivendo assim, turbilhão na mente dele, pensamentos, devia estar pensando assim: poxa, eu me desviei do projeto original e agora eu estou assim. Querido, quando nós nos afastamos do Senhor, o que a palavra vai dizer? O que Jesus disse? Que o Espírito ele vem e traz outros sete espíritos piores, e aquele último estado se torna pior. Então, querido, o que eu falo para você? Não se afaste do Senhor, não se afaste do projeto original de Deus na sua vida. Não vá para longe daquilo que Deus projetou para você. Fique dentro da vontade soberana de Deus na sua vida e faça aquilo que Ele lhe ordenar. Faça aquilo que Ele lhe ordenar, que você vai ter vitória. Então eles mandam buscar quem? Davi, que tocava harpa, né, que matava o urso, que matava o leão. Davi, que não tinha ninguém vendo, mas era um adorador, né? Aí você parte do princípio, né? Ele adorava, sabia tocar harpa. Com certeza
Às vezes eu vejo dessa forma, às vezes no encontro de famílias, eu fico imaginando Davi pegando aquela harpa e tocando, e a presença do Senhor se manifestando, porque alguém no meio deles ali tem esse conhecimento que Davi, quando ele toca, algo diferente acontece. Que quando Davi ele está adorando a Deus com sua harpa, algo diferente acontece, manda chamar. E o que vai acontecer? O espírito mau, quando está sobre Saul e Davi, ele começa a adorar com a harpa, o espírito vai embora. Querido, eu quero falar para você. Só a adoração pode afastar esse mal da sua vida. Talvez você se afastou, está longe do Evangelho, está distante da presença do Senhor, e eu digo que é hora de voltar, é tempo de você voltar. Saul, ele não se arrependeu. O orgulho falou mais alto, e esse orgulho falar mais alto é um problema sério, querido. Não deixe o orgulho falar mais alto. Volte para o Senhor. Procure igrejas que adorem em espírito e em verdade ao Senhor. Procure igrejas que estão cheias de Deus, porque Davi aqui, ele está cheio de Deus, ele está cheio da presença. E por ele estar cheio da presença, o que acontece? Quando ele adorava, o espírito ia embora. Mas por que o espírito maligno voltava? Porque não houve arrependimento de Saul. Não houve arrependimento, o orgulho não deixou ele se arrepender. O orgulho muitas das vezes nos atrapalha. Eu vou voltar lá naquela igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, querido, não pense dessa forma. Volte lá, se reconcilie com pessoas. Faça o que tiver que fazer para que você não perca o direito da salvação, para que você não perca o direito de estar em Deus, para que você não perca o direito de uma vida eterna, porque a vida eterna é a prioridade da igreja, é a priori da igreja, e por essa a priori que nós pregamos e anunciamos o Evangelho da salvação, o Evangelho da verdade, o Evangelho que muda a história. Por isso nós estamos aqui. E o pai de Davi vai enviar, Jessé vai enviar Davi sem medo. Vai Davi, vai lá abençoar o rei. E Davi vai com todo o seu coração aberto, coração de adorador, coração de um homem temente a Deus, né? Na chofara, a tocar a harpa dele para o Senhor, porque sabemos que Davi, ele foi um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, toda vez que ele tocava a harpa, o inimigo ia embora. Então, querido, procure pessoas cheias de Deus, para que esse mal ele vá embora da sua vida, porque você também precisa fazer a sua parte, abrir o seu coração para que isso saia, e Jesus ele vem, entre e faça uma limpeza no seu coração e mude toda a sua história, e mude todo o seu cotidiano. Então permita que Deus trabalhe na sua vida, permita que Deus trabalhe na sua história, para que isso possa ser mudado, para que isso possa ser transformado em você, porque Satanás ele engana muitas das vezes a pessoa com uma falsa aparência, e a pessoa às vezes está tão cega de si mesma que ela não consegue mais identificar erros. Então, querido, identifique aquilo que precisa ser mudado em você e mude o quanto antes, para que Jesus entre e mude toda a sua história e mude toda a sua trajetória. Davi está ali tocando a harpa para que o espírito maligno fosse embora, e ele faz isso com afinco, com amor. E você precisa também voltar para os caminhos do Senhor, permitir que Deus mude a sua história. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Deus, assim como Davi, ó Deus, ele volta e ele reconhece, ó Deus, e ele vai até aquele local, ó Pai, tocar a harpa para o rei. Deus, sabemos que ele é voltado para a tua palavra, ele vai obedecer ao seu pai, e ele vai, ó Pai, até aquele lugar. Assim, ó Pai, como ele foi até aquele lugar para expulsar, ó Pai, o inimigo que estava sobre a vida de Saul, ó Pai, naquele local. Assim, ó Deus, talvez esse homem, essa mulher precisa de ir até um adorador, mas talvez quem precisa de ir seja ela, Pai. Ela precisa se levantar dessa zona de conforto e ir, ó Pai, até uma igreja próximo dela, para que ela possa ser tocada, para que ela possa ser livre, ó Deus. Assim te entregamos a vida desta pessoa, desse homem, desta mulher que ora comigo,
eu entrego a vida financeira, eu entrego todas as áreas da vida dela, familiar. Deus, se existe porventura alguma enfermidade, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Assim eu entrego a vida dela, a história dela nas suas mãos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Querido, Deus te abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.